aqui. Olá, Tudo bem? tudo, e você? Tudo bem também. Deixa eu arrumar aqui. Isso é bom, bom. Ah, quase vermelho com bordô, tá, não bem bordô, mas enfim, Tá ali, ó. tá ali Tudo bem? tudo, graças a Deus. Isso é ótimo. Tá muito frio por aqui. Aqui tá Ah, gostoso. não, aqui tá bem frio. Eu tô sentadinha com uma bolsa de água quente nos pés, Uau! chazinho quente do lado, e assim vai. É, Mas é assim mesmo, nós já temos gente aí entrando, Valungrou, alguma coisa assim, seja valeu. bem-vindo, né? E assim, vamos seguindo. Olá a todos e todas, muito bem-vindos ao Ironizando. Eu sou a Gá Hicken, autora de Nossa Decadência, que está à venda na Amazon. Gislene, te recebo mais uma vez nesse programa. Gislene é sexóloga, graduanda em Direito, radialista, escritora, agora também com programas de TV. Você está poderosa, né? Tô podendo, tô me Tá, achando. tá. Seja bem-vinda novamente. Muito obrigada, boa noite a todos. E, e é um prazer, principalmente porque a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que eu até acabei de gravar um videozinho curtinho ali nas redes sociais, falando que é um assunto que muita gente não gosta de falar e muitos não gostam de ouvir. Mas Exatamente. alguém tem que falar, porque os números, você vai trazer os números, né, Ero? E os números Sim, absurdos, aumentem. assustadores. E esses assuntos todos que a gente traz aqui toda semana, na verdade, são assuntos que a gente já falou isso tantas vezes, toda semana, na verdade, são assuntos que deveriam estar na pauta de todos os canais de televisão, TV aberta, para que todas as pessoas se conscientizarem. Mas, Uhum, principalmente com o assunto que a gente vai falar hoje, que é estupro, e eu estava falando com um amigo agora há pouco, que estava falando, na verdade, sobre um outro assunto, mas que leva também para um lado que tem uma ligação com uhum, o crime. Eu falei assim que o que acontece, principalmente no Brasil, é que aumenta a punição, aumenta lá a penalidade, essa questão toda. Existe um estigma, sempre vai existir, tanto para a vítima quanto em todas as circunstâncias, até no próprio comunicar a situação, independente de qual lado esteja. sim. Isso não quer dizer que esteja contra ou a favor, mas aumenta a punibilidade, mas ninguém fala no assunto em termos de educar. Porque Não. se tiver a educação, não é uma solução, não é que vai acabar tudo, vai resolver. Mas com certeza muito vai ser diminuída essas questões todas. E ninguém fala, alguém tem que falar, que sejamos nós então. Que sejamos nós. Aliás, toda quinta-feira, você percebeu que cada quinta-feira o assunto vai apertando um pouquinho mais? Um dia Toda quinta-feira a gente aperta um pouquinho mais. Ah, afinal, somos as mulheres das polêmicas, né? E hoje vamos falar sobre, pasmem, a cultura do estupro. Né? Oi, se Oi? toda semana a gente vai apertando. Então, pessoal que segue aqui a página, se uma quinta-feira a gente não aparecer aqui, procurem saber, porque a gente deve estar presa. Presa ou atacada por alguém que não gosta do que a gente fala, porque cada semana o negócio aqui aperta. Ah, Deus, sabe que dá medo? Dá medo. Mas é assim mesmo, a gente tem que ser guerreira e falar sobre assuntos que a gente não vê, e como você disse, e a gente já falou tantas vezes, as prefeituras deveriam tratar disso nas escolas com naturalidade, os canais de TV deveriam tratar disso, os jornais, as rádios, a mídia toda deveria tratar disso. Aliás, nós nem precisaríamos tratar disso se fôssemos um povo civilizado, mas como ainda vivemos em muitas situações de barbárie, a gente precisa falar sobre isso, infelizmente. Tá? E hoje a gente vai trabalhar com vocês
exemplos da cultura do estupro. Por exemplo, quando você objetifica a mulher nos meios de comunicação, sabe aqueles programas de auditório que tem aquelas meninas quase seminuas dançando? Precisa aquilo, gente? Não precisa. Eu sempre achei aquilo desnecessário. É uma exposição do corpo da mulher para que o apresentador ganhe público. Não precisa aquilo. Aquilo é uma maneira de expor a mulher. Tá? É uma maneira de ridicularizar a mulher. Eu acho assim, esse é o meu ponto de vista. Né? Ou quando as pessoas não veem problemas nos assédios que as mulheres sofrem diariamente nas ruas, quando você anda de ônibus e você é encoxada por alguém, e aí as pessoas não dão mais bola para isso. Tá? Quando as pessoas já não veem mais que isso é um problema. Tá? Ou quando se incentiva os meninos, desde criança, a serem pegadores, e as meninas aceitarem serem beijadas e tocadas à força pelos seus colegas. Isso é cultura do estupro, certo? Ou quando os meninos aprendem que o corpo da mulher é um objeto que pode ser consumido como qualquer outro produto. Isso é cultura do estupro. Na cultura do machismo, o estupro é sempre a culpa da mulher. Dentro do universo machista, a mulher sempre é culpada, sempre. Na sexualização da mulher como objeto, porque nós, em todos os meios de propaganda, e entre outros, ou nas rodas masculinas, sempre nós somos sexualizadas, a gostosa, eu pegava, eu comia, sabe, delícia, essas coisas assim eles falam da gente, como se a gente fosse um produto de prateleira, aqui fala prateleira, não sei aí, que se pode usufruir e usar e jogar fora. É muito deselegante isso para a gente. Ou quando toleramos o estupro, podemos afirmar que o crime faz parte da nossa cultura, quando a gente não se importa. A vizinha teve um problema, foi estuprada na rua, e a gente não se importa, então normaliza isso. Isso é cultura do estupro. Tá? Ou quando questionamos e culpamos a vítima, perguntando o que ela estava usando, ou que horas ela estava na rua, por que ela estava na rua. Nós estamos cultuando o estupro nestas características. Tá? Ou quando culpabilizamos a vítima, protegendo o seu estuprador. Tá? Ou quando questionamos se a vítima está falando a verdade, pasme, a mulher toda machucada, e a gente está questionando se ela falou a verdade. Gente, isso é estarrecedor que acontece na nossa sociedade. Tá? Ou quando pensamos que a intimidade sexual feminina deva servir aos prazeres masculinos, que a mulher está somente para servir, como se ela não tivesse direito a carinho, a respeito, a prazer e tudo mais. É como se ela existisse para dar prazer. Né? Quando o não de uma mulher não é levado a sério, dizendo que ela está fazendo charminho, isso também é cultura do estupro, certo? Fique à vontade para os seus comentários. Então, é tão difícil, a gente não sabe nem por onde começar. Eu estou aqui com os papéis que eu exatamente. Mas eu estava até olhando aqui, você estava falando, eu estava no computador procurando a pauta, falei, eu nem sei onde ela está. É tudo isso. Eu te mandei no e-mail. Agora há pouco. Oi? Eu estava procurando. Eu estou com o e-mail aberto, eu só não estava acompanhando aqui onde você estava, para variar, né? Você tá eu estou na página 3. Eu estava agora há pouco num. Agora eu estava num curso agora há pouco que fala sobre. Cadê? Autonomia sexual da pessoa com deficiência. Acabou a aula agora há pouco. E ele falou uma coisa, o orientador, uma coisa bastante interessante, que cabe nisso que você acabou de falar. Ele falou que lá no passado, bom, a gente até pode ser uma pauta para algum outro momento aí, falando da autonomia da sexualidade da pessoa portadora de deficiência. E ele falou de uma coisa interessante,
que era lá no passado, na Idade Média, por ali e tal, que quando os homens se afastavam, eles deixavam as mulheres com um cinto de castidade, para ter Sim. certeza de que não ia fazer nada, né? Então, eles saíam, se afastavam da mulher, garantidos e seguros. Esse comentário, ou essa prática lá do passado, caberia em muitas situações que nós já falamos aqui, da infidelidade, do relacionamento abusivo, de todas essas questões, e também entraria, né, fazer um paralelo exatamente nisso tudo que você falou. Por quê? Porque a mulher, como você disse, a questão da objetificação. Eu não gosto dessa Objetificação. palavra. Eu não gosto dessa palavra primeiro que tá na língua. E aí, como eu não consigo falar, eu falo que eu não gosto dela. Além de travar minha língua, é sério, além de travar minha língua, eu não gosto dessa palavra porque eu acho que ela se perdeu mesmo, igual a palavra empoderamento. A gente sabe o Uhum, significado, mas eu acho que essas palavras, tão batidas que elas ficam, elas acabam perdendo o real sentido. E essa palavra correto. de tornar a mulher um objeto, vai? Não consigo falar, gente. Enfim, um objeto acaba perdendo um pouco o sentido, porque a gente olha e fala assim, tá, isso aí é pauta de feminista radical. É a primeira coisa que as pessoas olham quando escutam essa palavra. Então, por isso que eu não gosto dela, porque é muito confundido a questão do feminismo. Parece que estamos Uhum, brigando por outras coisas. E por isso que eu uhum. não sou muito dessa palavra aí. Lembrando que tudo que você falou é super válido, já vou entrar nessa questão, mas tem um detalhe que é muito importante a gente entender. É claro que a Airo falou de muita coisa, aliás, tudo que falou, ela colocou a mulher como o centro das ações para o lado negativo, como a vítima da situação ali. Mas a gente precisa entender que, obviamente, é colocado dessa maneira, porque o número de mulheres que são estupradas, que são as vítimas, realmente é gigantesco, é uma coisa muito absurda. Mas é fato também que também existe o outro lado. Tem homens que também são estuprados, e a gente vê, normalmente a gente escuta falar da quantidade de homens quando a gente olha lá na frente, quando já é adulto, e fala, foi abusado na infância. E aí vem esse contexto dos homens que foram. Uhum. Tá travando aqui de novo. Mas que fique muito claro que estupro não é uma questão de gênero, é uma questão de ser humano, de gente. Então, esse é o primeira ressalva que eu gostaria de fazer. Enfim, essa é a primeira. E aí, a Aero falou de várias questões que vale a pena a gente pensar, que essas narrativas todas que ela trouxe, né, que fala sobre o não é não, que questionam a veracidade da narrativa da vítima, tudo isso, na verdade, são narrativas e marcadores culturais do estupro. Então, isso é fato. Muda-se o tempo, muda lá da Idade Média, passa por todas as idades, a gente chega no nosso momento presente e mudam-se os hábitos, muda a sociedade, mas o estupro faz parte. Quando você falou, por Uhum. exemplo, das dançarinas, programas de televisão, por exemplo, eu acho que nem. É que eu quase não assisto televisão, menos ainda canal aberto, então eu nem sei o quanto que ainda tem desse tipo de programa. Mas é fato que sempre foi usada a figura da mulher, a imagem da mulher, para ganhar audiência em programas, para ganhar muita, enfim, sempre a mulher usada como não só objeto, mas como moeda de troca. Troco por audiência, eu troco por público, eu troco por voto, eu troco por tudo. Correto. E a questão eu até falei, nossa, a gente já vai ser cancelada já já, depois que ela terminar de falar. Porque você falou desses, né, das dançarinas de shortinho e tal, e você perguntou qual é a necessidade disso, né? Eu concordo, mas
até por isso eu falei das feministas, entra naquela outra questão que é uma linha muito tênue entre uma coisa e a outra. Não é fazer juízo de valor, não é nada disso. Mesmo porque iríamos contra, se fosse, iríamos contra tudo que a gente está falando aqui. Mas a gente tem aquela outra frase que é meu corpo, minhas regras. E a gente tem, né? Quando a gente fala do estupro, a gente tem aquela questão que fala assim, a mulher pode estar, mesmo assim, não dá o direito a absolutamente ninguém de fazer nada com o corpo dela. Então, é fato, os dois lados, os dois extremos são reais. Porém, cabe a cada uma das pessoas, não precisa de regra, não precisa de nada disso, mas cabe a cada uma das pessoas ter bom senso e saber se colocar exatamente onde acha que deve estar. Por isso que eu comecei falando, questão que estupro não é uma questão de gênero, estupro é uma questão de gente. E o comportamento de cada um, né, do outro lado da história, também é uma questão de cada uma das pessoas. Portanto, se nós nos respeitarmos ou nos respeitássemos, todas as pessoas, estou falando de todos os lados, do estuprador, da vítima, do ser humano, realmente, como você disse agora, né, a sua última fala, não precisaríamos de nada disso. Então, o que falta, como sempre a gente fala, é bom senso, é respeito, é se colocar no lugar do outro, é ter empatia, é solidariedade enquanto ser humano. Se isso acontecesse, ontem, por exemplo, eu acho que foi ontem, na CNN, teve um programa que falaram de gênero, muito interessante, por sinal. E, resumindo, e aí teve um especialista, ele falou lá quase uma hora, né, em blocos, mas quase uma hora, e o Leandro Carnal resumiu assim, o programa basicamente em uma frase simples: respeito ao ser humano. Não precisa dessa complexidade de se é trans, se é homo, se é hétero, se é cisgênero, se é não sei o quê, essa confusão toda que é difícil de entender mesmo. Basta sermos humanos. E aqui, nesse assunto que a gente está falando agora, não é diferente. É só olhar o outro como um ser como nós. E aí nós não precisaríamos falar não precisaríamos de cultura mais do estupro. E como a gente colocou, que como você bem colocou naquele videozinho da chamada, onde começa a cultura do estupro? Será que ela começa em casa, na forma como a gente educa as crianças, né? Desde sempre? O menino pode tudo, como você disse, né? Como você falou na abertura. E a menina não. E a menina não. Então, começa por aí. Então, são pequenas reflexões que a gente faz e que, se a gente de verdade fizer a reflexão e incorporar, porque a gente sabe as respostas, a gente sabe exatamente quais são as respostas certas. Sim. E se incorporarmos isso de fato, primeiro em nós, introjetarmos e depois devolver para a sociedade, pronto, já acabaram-se todos os problemas. Olhar para dentro. Exatamente. Eu li alguma coisa uma vez que não é o ato sexual em si que motiva o estuprador, é a posse, é o mando, é do ato. Eu posso, eu mando, eu faço. Essa é a emoção dele. E isso é assustador, porque se ele pode isso sobre a vida de uma pessoa, ele também pode tirá-la, e às vezes no estupro ele também se atreve a tirar a vida de uma pessoa. E falando em vida, eu tenho um dado interessante aqui, em 2013 houve 50.320 estupros registrados no Brasil. Ou seja, cerca de 25 casos para cada 100 mil habitantes. Tá? Esses dados são do 8º Anuário Nacional de Segurança Pública. Imagina, 25 casos para cada 100 mil habitantes. Eu li hoje um estudo que na Suécia, os dados na Suécia são um pouquinho maiores do que o Brasil, chega a ser 65 para cada 100 mil habitantes, só que tem um detalhe: a mulher casada, se ela um dia conseguir se libertar de um relacionamento abusivo e for denunciar,
E se ela foi estuprada 30, 60, 100, 200 vezes durante o seu relacionamento, o cidadão na Suécia responde por essa quantidade de vezes que ele manteve relações sexuais à força com sua parceira num relacionamento abusivo. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, se ele for responder na justiça, é uma vez, apenas uma vez, tá? Por ele ser um abusador da sua própria esposa, porque isso acontece também. E isso eu achei interessante. E por que isso acontece lá? Se ele abusa a vida inteira, vamos dizer que ele abusou 200 vezes da esposa dele, num relacionamento abusivo. E ele responde por 200 vezes. Por que isso acontece? Porque lá as mulheres estão em todas as instâncias e ajudam a fazer leis. Elas opinam, elas são ouvidas no ato do fazimento das leis. Aqui, nós não sabemos nem onde procurar para sugerir uma mudança numa lei. Eu pergunto, deixo essa pergunta aqui para vocês. Vocês saberiam onde procurar, quem procurar para contribuir no fazer as leis que defendem a mulher? Nem isso o governo divulga, nem isso. Então, lá, a participação feminina, eles têm essa conscientização, na Europa toda, da participação feminina em todos os estágios do poder, e elas estão presentes em todos os estágios do poder, aqui é a minoria. Tanto que as leis do aborto são feitas por homens, tá? São feitas por homens. Eles não entendem o pelo qual uma mulher passa, e a gente se permite que as leis sejam feitas por homens. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô. Sim. Perfeito. Tá? E isso é bem assustador. Então, nós, mulheres, nós temos que participar mais, ou seja, dos conselhos municipais, temos que começar a atuar mais politicamente e tomar nosso espaço, politicamente falando, seja como vereadora, como secretária, como primeiro, segundo escalão, que seja de uma prefeitura, tá? Depois Estado, depois União, para que a gente possa ajudar a construir leis melhores a nosso favor, porque imagine você, uma coisa que nós vamos falar já na sequência, imagine você, mulher que sofreu um estupro, e você vá numa delegacia. É um homem que vai te atender, ele vai te desmoralizar, perguntar o que você estava fazendo naquele local, com que roupa que você estava, por que você estava lá. A própria estrutura masculina da delegacia já vai te desmoralizar. E isso não deveria acontecer se nós tivéssemos leis que protegessem a mulher. Não estou certa? Sim, deixa eu já vou comentar, tem um comentário aqui, de uma pessoa que eu não sei como é que lê o nome dela, 3 vezes o L, 3 vezes o C, 3 vezes o S. Enfim. Não sei. Inclusive, fala assim, inclusive é curioso a grande maioria culpar o tamanho da roupa feminina, sendo que as muçulmanas são estupradas também, e elas usam burca, na verdade, né? Sim. E aí, juntando a esse comentário dele, não consigo ver a foto aqui, mas eu acho que é um homem, tem aquela infeliz frase que foi, se eu não estou enganada, da Marta Suplicy ou do Maluf, acho que foi do Maluf, não, do Maluf foi estupra, mas não mata, né? E da Marta Suplicy foi relaxa e goza. Sim. Que são duas, assim, que poderia ter... Dois... né? Ficado quieto. E depois tem algumas coisas tão absurdas que a gente aprende e tem, assim, quase que uma cartilha, o que fazer em caso de estupro. É quase que o que fazer em caso de assalto. Não reaja. E no caso do estupro também não reaja. Por quê? Porque, na verdade, tem estudos que mostram o seguinte: o estuprador, o maníaco, né, por exemplo, também, ele não quer ter uma relação sexual. Porque se ele quisesse, falando de estuprador clássico, eu peguei esse estuprador clássico na internet hoje à tarde,
que dizia assim, estuprador clássico é um homem, é aquele que a gente idealizava lá, idealizava no sentido de que o que era colocado socialmente, que era um homem, sempre um homem, no meio da noite, então era sempre à noite, sempre tipo um beco escuro, uma rua escura, e que ele arranca as roupas da mulher mediante Sim. violência, amordaça a mulher, e aí ele tem uma relação sexual com ela, né? Esse é o estuprador clássico, muito comum em filmes, essas questões todas. A gente sabe que esse perfil ele é o menos encontrado em todos as pesquisas e estatísticas de estupro. Não é esse o perfil que alimenta as estatísticas de estupros. A Ero já levantou aí a questão do estupro marital, que a gente vai falar dele daqui a pouco. Mas essa questão do relaxa, mas não goza, estupra, mas não mata, não reage ao estupro. Por quê? Porque o estuprador, esse clássico aqui, ele não quer ter uma relação sexual. Não é a satisfação sexual. Ele quer A violentar de fato posse. a mulher. Exatamente, é a Uhum. posse, é o poder. Portanto, por isso que tem umas cartilhas, assim, bem entre aspas, né, que não dá nem para chamar isso de cartilha, mas não reaja, porque se você não reagir, por isso que veio essas frases infelizes aí, se você não reagir, ele perde o interesse, é capaz dele colocar a roupa de volta e te largar e te mandar embora, né? Ou fazer alguma outra coisa, te matar, não por nada, para você não denunciar em caso de poder reconhecer. Então a questão é, se não é o prazer sexual, porque transar tem tanta gente aí, todo mundo doido, principalmente, né, em alguns momentos da história, que é muito fácil encontrar parceiros para transar, porque tem a força. Então, essa não Uhum. é a questão. É justamente a gente volta lá para aquela live que nós fizemos da questão do patriarcado. É a posse, Sim. é o poder, é o objeto, é a mulher objetificada. Essa palavra aí, gente, não sai. Eu falo inglês, mas não falo a É palavra que você fala de objetificada. mulher. Isso aí, Eu- intérprete. Então, tem toda essa questão do patriarcado que está por trás de tudo isso. E quando você falou assim das mulheres no poder, e aí você comparou, fez o paralelo com a Suécia, é muito verdade tudo isso que você falou. E tem uma outra questão. Como a gente não resolve a questão do estupro, falando dentro das normas, né, dentro da lei, se a gente não consegue resolver essa questão do estupro, a gente tem que criar outras regras, outras normas, que é o aborto, né? O autorizado, legalizado. Como é que fica aquela Legal. mulher que Uhum. foi estuprada e que acabou engravidando? Aí tem Uhum. que ir para o aborto. Então, uma coisa, Uhum. e aí a gente olha e fala assim: a gente está passando uma linha que é o patriarcado, o machismo, o estupro, o aborto, tudo isso que são exatamente esses temas que a gente está construindo aí ao longo das semanas, são os assuntos que ninguém quer falar, mas não tem como escapar. Se você não dá conta do fio da meada aqui, você vai desfiando todo o novelo, porque isso aqui não vai ter fim. Então, Certo. é por isso que é importante olhar todas essas questões, porque elas não são questões isoladas, não são, nunca foram, e se continuar no mesmo ritmo, elas nunca serão. Exatamente. Nós vamos trabalhar agora, são seis coisas que a gente precisa entender sobre a cultura do estupro. É, mas que quando um estupro acontece, a primeira coisa que passa pela cabeça das pessoas é questionar se a vítima está falando mesmo a verdade. Nós falamos agora há pouco já sobre isso. A gente vai questionar a idoneidade da vítima. Tá? E isso é tão dantesco, nós questionarmos a idoneidade da vítima que sofreu um estupro. Eu não consigo falar estuprada, eu acho E eu não vou. tão Então, dantesco. kits aí. Só um comentário, É, peraí. A Marici está falando assim, ela é terapeuta. Ela está falando assim, na verdade, as mulheres ficam com vergonha.
Isso é Sim, verdade mesmo. As mulheres ficam, e a gente já falou isso as semanas aí, as mulheres ficam com vergonha de denunciar violência doméstica, porque apanharam, aquela coisa toda. Todos esses assuntos que de fato a gente tem falado. A mulher tem vergonha por quê? Porque, na verdade, de novo, a questão do machismo, do patriarcado. A gente tem vergonha de tudo. A gente tem vergonha de falar que apanhou sim, claro, coisa constrangedora. Ninguém vai falar, que legal, olha que delícia, apanhei. Não é assim. Mas a gente tem vergonha de falar até para os nossos pares. Tanto é que é muito comum mesmo, encontrar colegas de trabalho, por exemplo, eu tive várias, que chegava para trabalhar de. Você via que tinha assim 1 quilo de maquiagem, de base, de pó, de tudo, e você via que por trás daquela maquiagem toda que ela não costumava usar, tinha lá um exato. fundinho Tem a roxo, mancha. né? Uhum. Aquela mancha roxa lá, aquele hematoma. Tinha lá, ia com óculos de sol. Por quê? Porque estava roxo. Ah, eu estou com conjuntivite. Não estava com conjuntivite nada, tinha levado um murro no olho. Ou assim, eu bati na porta do guarda-roupa. Gente, como é que você vai bater bem essa partezinha aqui na porta do guarda-roupa? Porta do guarda-roupa, no meio da porta não tem bico, não tem ponta, Não. né? Cai da escada. Então, a gente tem vergonha e nós somos vítimas das violências domésticas, nesse caso, e temos vergonha de falar. Nós somos vítimas dos crimes, dos abusos sexuais, a gente também tem vergonha de falar. Então, não vai na delegacia porque sabe que vai ser, entre aspas, ridicularizada. Agora, por que a gente tem vergonha de falar? Justamente por essa cultura patriarcal, e eu não estou falando no sentido de feminismo, mas a questão do estupro, eu relatei outro dia, né, que o preservativo furou e que eu tomei todo aquele medicamento, eu contei aqui na live outro dia, para mim sossegado, porque eu sou da área, eu sou sexóloga, enfim, não tive problema nenhum, mas é muito constrangedor. Então, e por que tem vergonha então? Porque sabe que vão perguntar, mas como que foi? Foi Uhum. sexo vaginal, foi sexo não sei de que jeito, como é que ele te estuprou? E você vai ter que contar. E sabe qual é uma das partes também que constrangem muito? Justamente porque a gente não fala de sexo na sociedade. Não fala em casa, não fala na escola, não fala na igreja, não fala na televisão, não fala em Não lugar fala em nenhum. família, não fala em churrasco, em lugar nenhum. Se não fala não tem educação sexual, se não fala em lugar nenhum, como é que eu vou chegar numa delegacia, num hospital, em qualquer lugar, e falar assim, então, foi sexo anal, se a palavra anal existiu na minha casa? Sim, e aí nós temos que considerar que para uma vítima ela tem que reviver aquilo tudo de novo. Tá? Sim, Contar com riqueza de detalhes, porque ela tem que provar que foi estuprada. E isso para ela é humilhante, porque ela tem que provar que foi, imagina. Quando o médico simplesmente pode fazer um exame e atestar que foi, aí ela chega para o delegado, que aí ele começa com perguntas um pouco constrangedoras, e por isso que a lei deveria ser obrigado só mulheres atender mulheres nesses casos, tá? Porque imagina você contar para um homem que debocha de você, que é lei, que está do outro lado da mesa, e você tem que contar para ele detalhes do estupro e ele duvidando de você. Pensa, isso é muito constrangedor para ela e ela tem que reviver isso 2 vezes e ainda se sentir intimidada em contar e reviver tudo aquilo, é muito constrangedor. Tá? na É por verdade, isso que ela tem que contar várias vezes, né? Isso é muito é, ruim, fazendo assim um paralelo absurdo, mas é isso mesmo. É como a gente liga, por exemplo, para a NET, para a TIM, esses lugares aí que a gente tem que ligar, e cada vez que liga, você tem que contar a mesma história, porque é outra atendente, é outra história. E você conta 10 vezes a mesma vezes, história. E nesse caso, a mesma coisa. Ela passa pelo primeiro atendente, numa delegacia, por exemplo, lá na DDM, Delegacia da Mulher, ela conta a história, aí ela passa para uma outra pessoa, ela conta a mesma história, ela passa por 3, 4 pessoas ali naquele mesmo espaço, ela conta a mesma história.
E isso é muito constrangedor. E aí depois ainda vão testar, fazer perguntas, pegadinhas para ver se ela não dá uma escorregada. Eu já pensei, Exatamente. como você falou, que deveria ser só mulheres que atendessem. Infelizmente não é. Mas você falando me deu uma. Por que não aqueles vidros, sabe? Igual quando você vai reconhecer, fazer reconhecimento? Sim. Uhum. Porque você ficaria, talvez, não sei, eu pensei nisso agora, talvez a mulher ficasse um pouco mais aliviada ou confortável, não existe a palavra confortável nessa situação, mas pelo menos ela ia saber que ninguém está ali olhando, né, olho no olho dela, e porque ela já pensa assim, o que é que a pessoa está julgando, está me imaginando. Então, talvez também fosse um paliativo. O laudo médico, a conversa eu acho que nesses casos, eu nunca sofri, graças a Deus, mas eu acho que o laudo médico, uma conversa com psicólogo, assistente social que esteja junto, já seria o ideal, para não ficar repetindo a história dela e todo mundo duvidando para ver se ela não cai em contradição ou alguma coisa. Se parte do princípio de que ela é a vítima, tá? E aí parece que a mulher não é um ser humano, e sim uma coisa que ela tem que provar que foi. É muito delicado, por isso que a gente tem que falar sobre esse assunto muito, muito mesmo. E realmente, tá vendo que nós já tivemos 2 ideias aqui para sugerir para algum deputado federal? Tá? Olha só. Nós contribuímos com a melhoria da qualidade de vida da mulher. E por isso que nós temos programas tão polêmicos. Aí eu vou conversar depois eu quero falar contigo melhor sobre isso e encaminhar essa sugestão para algum deputado. Isso pode ser lei a favor de quem realmente precisa. Por que não? Eu trabalhei na Câmara de Vereadores aqui de Joinville 2 mandatos. De um vereador, como chefe de gabinete. No meu tempo, eu deixei 63 leis aprovadas. Quem assina é o vereador, mas quem vai atrás do assunto da lei, quem monta ela, quem trabalha com jurídico, quem encaminha, quem dá entrada nela na Câmara, quem participa das comissões, é o chefe de gabinete que vai negociar tudo isso nos bastidores. E eu tive o prazer e a felicidade de deixar 63 leis aprovadas aqui em Joinville para o vereador, para quem eu era chefe de gabinete. E são leis que afetam a dignidade humana. Tá? E é isso que é gostoso de fazer quando você ajuda outras pessoas. Vocês não têm noção como isso é gostoso. Tá? Vamos para... Peraí. A Marici está dizendo assim, que temos que nos libertar disso, em falar mesmo sobre essas questões todas. Ela também comenta assim, para isso, sou muito a favor de ter orientação sexual e, junto aos pais, ter um projeto a fim de tirar essa situação. E depois ela fala assim, o acolhimento é tudo, atender uma mulher que foi violentada e não julgar é essencial. Exatamente isso, eu penso exatamente isso. Tem muitas coisas, na verdade, para acolher, né? Mas não fazem, simplesmente não fazem. Não sei porquê, mas não fazem. Exatamente. Não fazem. Então, vamos trabalhar isso com sugestão de melhorias e acolhimento das vítimas de estupro. No vídeo de chamada você me lembrou agora que nós falamos ali que o estupro normalmente começa em casa, foi feita a pergunta, né? E o próximo comentário nosso, a cultura do estupro começa no nascimento. Por quê? Quando nasce um filho, ensina ele a ser macho, ser agressivo, poderoso. Agora, quando nasce uma menina, se ensina ela a ser delicada. É todo um outro script que vai se trabalhar
para a menina. Então, nesse momento, nós já estamos minando essa menina de autodefesa, de autodeterminação, de empoderamento, que é uma palavra que está bastante desgastada, mas, enfim, dela ser dona de si. Nós minamos ela nesse momento. E o menino, o que as famílias fazem? Empoderam o menino. Ele pode tudo. E as meninas, as famílias colocam numa redoma. E isso traz uma desigualdade, uma inferioridade de conceito, de gênero e tudo depois quando adulto. E aí a gente passa a ter esses tipos de problemas com as mulheres que não sabem se defender e se impor e se posicionar na vida e nessas situações também. Só Correto? um parênteses, Um isso adendo. que eu estava falando, porque de repente tem gente que pensa ao contrário e está tudo bem também, mas isso não é coisa da nossa cabeça, né? Ela fez a Não, pauta, a Ero é a mulher da sim. pauta, porque se depender de mim não tem pauta nenhuma. Eu E isso, faço, eu faço buscas de estudos e de tudo que vocês possam imaginar. e aí ela falou, quando ela falou, por exemplo, do que é a cultura do estupro, ela pegou os dados que ela trouxe da Isabel Solisco, que é professora e assistente social, doutoranda em serviço social na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Agora que ela falou da Uhum. cultura do estupro, dessa questão de desde quando nasce, tudo isso que ela acabou de falar, diante da pesquisadora Jane Felipe de Souza, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Depois tem um outro dado aqui da Arielle Sagrillo, que é doutoranda em psicologia forense na Universidade de Kent, na Inglaterra. Então, esses dados que ela está trazendo não é fontes da nossa cabeça, não, tá? Só para Uhum. saber. E tem uma Obrigada outra por lembrar detalhe, isso. disso tudo, né? Disso tudo que você está Uhum. falando, eu não sei, mas aqui em São Paulo sempre teve, eu desde criança eu escutava essa frase, que era tamanha grosseria. Prenda suas cabras que meu bode está solto. Uhum. Então, isso é como você acabou de falar, né? Isso é desde criança. O menino tem todos os poderes, né? E Na sociedade. Ele é o bode, ele está solto, ele vai continuar solto. E esse meu bode está solto significa, é uma analogia realmente à sociedade, ao poder, ao patriarcado, a tudo isso. E as uhum. cabras, até do que as meninas, e elas têm que ficar presas porque, né, elas não têm poder, elas não têm nada disso. Então, e foi quando eu falei no começo, as meninas são estupradas, né? Quando olha, ou elas são cerceadas do próprio prazer, na verdade. E os meninos, eles passam por experiência sexual. Então, desde criança, a menina ela é cerceada mesmo do prazer, tira a mão daí, fecha as pernas, desde pequenininha, né? Puxa a sainha. E o menino não, tem todo lá, ai que bonitinho, cada vez que enfia a mão dentro do shortinho lá dentro da cueca. E É, os meninos, as meninas são controladas ali na adolescência e tal, e os meninos desde muito cedo, muitas vezes o próprio pai, o tio, enfim, uma figura masculina, já leva logo na casa da luz vermelha, porque ele tem que iniciar a vida sexual dele. E normalmente é com uma mulher bem mais velha, é uma prostituta, é uma garota de programa, nada contra a garota de programa, mas já vai para iniciar. Muitas vezes não é uma coisa natural. Tipo, gostou, tá lá com namoradinha, aquela coisa toda, rolou e aconteceu lá a primeira experiência sexual. Não, os meninos eles são preparados para. E as meninas elas ficam, né, do outro lado da história. E as a mães mesma coisa, raramente falam com elas, né? As mães sim, raramente falam. eu até dei uma entrevista esses dias para Gisele Correia, que ela é da Best Fit, e eu estava falando exatamente sobre isso. E ela falou: como que você se tornou sexóloga? Eu estava conversando sobre isso,
Eu falei assim, na minha casa não falava nem sobre menstruação. Ela falou assim, na minha também não. Então, enquanto na nossa casa não falava nem sobre menstruação, e tem muitas que ainda hoje não falam, os meninos são levados logo para ter a iniciação sexual com uma garota de programa. E fazendo outro paralelo, quando a gente fala de infidelidade, por exemplo, de amante, de garota de programa, de qualquer coisa do tipo, sempre é assim. A amante é errada. O homem é o alecrim dourado, né? O presente Dourado. de Deus. Eu sempre faço o seguinte paralelo. Peraí, vocês acham que esse homem trai com quem? Ou essa mulher traiu com quem? Né? Só olha. Exato. E a mesma coisa. Outro dia uma pessoa falou assim para mim, eu queria muito conhecer uma casa de swing, mas eu sou uma figura pública e eu tenho medo de repente, conheço tanta gente, porque eu sou público, Alguém me conhecê-la. Sou conhecida, né? E eu olhei para a cara dele e comecei a rir. Ele falou assim, você está rindo do quê? Eu falei assim, eu estou rindo porque a sua preocupação é descabida. Ele falou, como assim? Eu falei, porque se você estivesse numa casa de swing, encontrasse uma pessoa que também está na casa de swing, ela ia te dizer o quê? Se ela no mesmo lugar que você. Ela também não poderia se entregar. Exatamente. Então é sempre a mesma história. O homem e a mulher faz a mesma coisa, só que um vai para um lado, outro vai para o outro. Um é idolatrado pela sociedade, o outro é escrachado. Não. Em situações. E isso começa desde sempre. E isso vai levar exatamente essa linha que nós fizemos aqui, conduzimos, do estupro, do patriarcado, do estupro, do aborto, e por aí vai. Exatamente. Lembra que no começo nós falamos da mulher em programas de TV? Vamos voltar a falar sobre isso. Existem vários mecanismos que propagam a cultura do estupro. Pense nos comerciais aos quais você assistiu recentemente. Agora se concentre naqueles que possuem a presença feminina. Reflita ainda mais em quantos deles as mulheres aparecem como um simples corpo para agradar os homens. Quantos deles contam com piadas relacionadas às aparências delas? Tal representação é chamada de objetificação, a palavra que você não gosta. Um estudo realizado pela Associação Americana de Psicologia explica que muitas mulheres são objetificadas sexualmente e tratadas como objetos para serem valorizadas pelo seu uso, o que só reforça a ideia de que a mulher é uma coisa e não um ser humano. Segundo Solitsko, que nós falamos dela anteriormente, além de ser patriarcal, a sociedade em que vivemos é racista e capitalista. Essas três dimensões de dominação, de opressão, vão permitir que as vidas e os corpos das mulheres sejam explorados, mercantilizados, coisificados e, inclusive, agredidos, mutilados, estuprados e assassinados. Segundo a Solitsko. Então, é muito sério quando a gente vê programas de TV com essas meninas, não há necessidade delas. Eu acho que o assunto do programa tem que ser tão interessante que tudo o entorno perde o sentido. É o assunto do programa, sabe, a pauta que tem que chamar a atenção, não os corpos das mulheres dançando numa música sensual. Houve um tempo, tinha aquela música dançando na boquinha da garrafa. Eu fui à praia, tempo que eu era rica, vamos dizer assim, eu ficava 10 dias numa casa à beira de praia, isso não faz pouco tempo, mas enfim, uns 6 anos atrás, acho que a última vez. E aí tinha aqueles carros de som na praia, aqui em Santa Catarina, Enseada, chama-se, Enseada de São Francisco, e aí estava um povo com aquela música na boquinha da garrafa, e eu fiquei me perguntando, cara, você é obrigado a ouvir aquilo, o cara quer ouvir a música dele, que ouça a música dele com fone de ouvido, mas toda a praia tem que ouvir aquilo.
e aquilo é uma depreciação da mulher de uma forma tão grotesca, e a gente se sente constrangida, mas vai falar para um cidadão desse que a gente se sente constrangida, ele é capaz de bater na gente. Então, essas coisas dantescas que acontecem, e isso é cultura do estupro, sim. No meu entendimento, é cultura do estupro, sim. Agora você falou de São Francisco, a Val Lungov que está aí, eu acho que ela é de São Francisco. Eu já fui em São Francisco. Santa Catarina? Gostei bastante. Muito sim, bom. Muito bom. Deixa eu te falar. Sim. Quando você leu ali, quando você leu da pesquisa falando do racismo e capitalismo, sociedade patriarcal, racista e capitalista, a gente precisa lembrar que as mulheres já passam por toda essa situação que a gente já fala aqui há semanas. Lembrando, mulheres negras têm tudo isso potencializado, né? Exatamente. O índice de violência doméstica, estupro, tudo isso é muito potencializado quando a gente fala de mulheres negras, que é exatamente o que você levantou ali na pesquisa, da questão de, além de machismo, o patriarcado, também tem o racismo. Então, gente, não dá mais para, sabe, é uma coisa muito absurda, mas continua existindo. E isso precisa mudar. Isso só vai mudar com a educação, não tem outro jeito. E só fazendo um comentário em relação às roupas, né, que você falou aí, eu fazia um programa e que eu não fazia sozinha, eu não apresentava sozinha, e eu falava assim, olha, eu idealizei esse programa, e eu falei assim, olha, eu quero que como eu idealizei, eu coloquei as regras, simples assim. E eu falei, olha, eu sou bem democrática, é assim, ponto. E aí, eu idealizei, eu falei, olha, as roupas assim, nada de roupa curta, decote, transparência, não tem necessidade. Aí, ok. Aí um dia, e aí ia, né? Sempre tinha um escorregão aqui, um escorregão ali. E um dia, uma pessoa mandou o seguinte comentário, não me conhecia, só me ouvia. Mandou assim, gostei, você é a sexóloga tal, né? Você daquelas mulheres, você é a tal. Eu falei, não. Aí ele falou assim, não, eu achei que você, que é a sexóloga, fosse aquela, porque estava com decote e saia curta. Eu quis morrer. Eu não sabia se eu queria morrer de raiva, se eu queria pegar o cara, né? Ou se eu queria pegar outra pessoa. Porque ele logo associou decote, saia curta com a sexóloga. Então... Olha só. Tá travando. E obviamente que iam achar que a que estivesse mais exposta era justamente a que fala de sexo. E dito e feito. Então, são estereótipos que a gente tem que mudar, ou isso não vai mudar nunca. Então, tem gente que fala assim, nossa, mas você usa roupa curta em outros lugares, mas quando você faz vídeo, coisa do tipo, você não usa? Não, porque lá todo mundo está com o olho. A sexóloga já acha que sexóloga fala de sexo, então tem todo o estereótipo. A mesma coisa aqui da questão do racismo, que quando a gente fala de mulher negra, tudo é potencializado. E isso não tem motivo de ser, porque uma mulher negra, ela é uma mulher como qualquer outra, né? Branca, ruiva, careca, com cabelo, gorda, magra, alta, baixa, é um ser rica, humano. pobre, com mestrado. Não muda nada. Mas tem esses estereótipos. E a gente só vai mudar quando a gente começar a mudar pequenos detalhes que começam exatamente dentro de casa. Exatamente. Nós estávamos falando agora há pouco como as pessoas podem contribuir, ou como elas contribuem com a cultura do estupro. Pela música que você ouve, você não precisa ser estuprador para que isso aconteça, para cultuar o estupro. Não precisa ser o estuprador.
Basta você ouvir músicas que denigrem a mulher e disseminar vídeos, imagens, comentários e piadas sexistas, por exemplo. Você contribui para a objetificação que da mulher seja reforçada. Na nossa cultura machista, que só pode sustentar pela existência de uma sociedade patriarcal, são diversos os mecanismos que vão desde as piadas que nos qualificam para nos dirigir, por exemplo, para ser engenheiras, para ser presidente do país, até pela violência sexual no transporte público e nas ruas, pondera Isabel Solístico. Imagine você, quando você está no trânsito, só podia ser mulher. As pessoas comentam. Por exemplo, você vai no prédio e quer falar com o engenheiro do prédio em construção, e vem uma mulher linda, maravilhosa, recém-formada, falar contigo. E você pergunta, não, eu quero falar com o engenheiro, chama ele, por favor. E aí, ela é engenheira, né? Você está diminuindo a pessoa, você não está não entende que ela tem as mesmas oportunidades que um homem. Eu li essa semana passada que um cidadão foi com seu advogado falar com uma juíza. Aí a juíza veio, todo mundo levanta para ela adentrar a sala, né? Ela sentou, aí ele perguntou em voz alta, mas por que o juiz não veio? E era uma mulher negra que sentou, que era uma juíza. E o cara, com toda a arrogância, por que o juiz não veio? Diminuindo o ser humano feminino, negro, que é juíza. Então, esses atos acabam contribuindo com a cultura do estupro, desvalorizando a mulher e achando que ela não tem essa capacidade de ser um ser humano intelectual, um ser humano poderoso, que pode contribuir com a sociedade, melhorar a sociedade e assim por diante. Herô, tem uma amiga minha que é negra, super competente. Eu falo que eu teria que nascer assim, voltar algumas encarnações para ter metade do currículo dela, né? Currículo geral mesmo, né? De cargos, de estudo, de tudo isso. E ela exercia um cargo importante aí no governo de São Paulo, aqui em São Paulo. E ela foi numa reunião também com pessoas ali da política, aquela coisa toda, e exatamente essa questão. Ficaram lá esperando uma pessoa com cargo X, que era um cargo uau, né? E nada. E em determinado momento, a pessoa lá, responsável pela reunião, disse assim: bom, a pessoa não veio, não a fulana de tal, né, com cargo X, que era o cargo mais importante ali daquela reunião, não veio, não mandou mensagem, não falou nada, não telefonou, já esperamos aqui, já demos um tempo, nós vamos começar sem ela. E aí ela pegou e levantou a mão e falou assim, mas eu estou aqui. Né? Ela estava sentada lá há muito tempo junto com todo mundo. Há muito tempo. Só que, justamente por ser mulher, por ser negra, aquela coisa toda, a única coisa que o cara não imaginou que a pessoa mais importante daquela reunião realmente era ela. Então, é a mesma mulher que ele... da juíza. E aí diz que ficou assim, né? Todo mundo desconcertado, ninguém disse nada, ele só abaixou a cabeça e falou, então vamos começar, e não abriu a boca. Eu acho que a vontade dele era abrir um buraco e desaparecer. Isso é comum, né? Infelizmente, muito comum. Uhum. Aqui tem um pouquinho mais do texto que a gente buscou hoje, que isso é considerado violência contra a mulher, que não se restringe ao estupro. Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Avon, em parceria com a Data Popular, podem ser consideradas formas de assédio, cantadas ofensivas ou apelo sexual indesejado, coerção, ou coerção, a violência física, a desqualificação intelectual e a violência sexual, que vai desde o toque sem consentimento até o estupro. Dados do Tink Olga mostram que 40% dos assédios são verbais e 68% deles ocorrem durante o dia. Pasme vocês. Isso que aconteceu com essa pessoa da reunião é uma violência contra a mulher. Né?
É uma violência Sim. quando eles não admitem que nós podemos, e nós podemos. Né? Vamos para o quinto ato. O estuprador pode ser um cara normal, como você disse agora há pouco, ele pode ser um cara normal. Existem alguns mitos em torno de estupradores, sendo que os principais deles de que o agressor é uma pessoa estranha, e o segundo é de que um ser cheio de problemas psicológicos. Nenhuma dessas afirmações são verdadeiras. Um levantamento realizado pelo IPEA em 2014 aponta que 24,1% dos agressores das crianças são os próprios pais ou padrastos. 32,2% são amigos ou conhecidos da vítima. Isso sem dar conta dos casos de violência contra a mulher dentro de relacionamentos como namoros e casamentos, onde as linhas entre o consensual e a violência são muito mais nebulosos. E é aquele caso que nós falamos no começo, que lá na Europa ou lá na Suécia, toda vez que um relacionamento de um casal é violência contra a mulher, é considerado um estupro cada vez. Aqui não, aqui é processado o cara simplesmente porque ele estuprava a própria esposa. Tá? Então tem essas diferenças de leis. E muitas vezes a gente entra na questão do estupro marital, que eu até estou tentando achar aqui, mas eu acho que eu deixei a página. As pessoas, muitas vezes, até por essa falta de educação sexual, a mulher ela é estuprada, ela passa por violência sexual e ela não sabe, ela não se dá conta. E o estupro marital é um deles. Justamente porque o perfil que é passado, no passado era mais ainda, né? Era justamente esse. Estupro era o estuprador na rua, uma pessoa desconhecida, no lugar escuro, aquela coisa toda que a gente já falou. Mas não. E aí uma pessoa fala assim, uma mulher fala assim: como que eu posso ser estuprada pelo meu próprio marido? Isso não faz sentido, né? Se a gente pegar aquele perfil descrito lá atrás. Agora, tem sim o estupro marital. E qual é a questão do estupro? Eu participei faz uns anos aí, a pessoa daqui de São Paulo conhece, quer dizer, nem todo mundo, eu acho que o Brasil inteiro, né? Tem a Casa das Brasileirinhas, que é tipo um Big Brother, só que com pornô, é alguma coisa assim, né? Fica uma moça numa casa linda, com piscina, aquela coisa toda. Eu acho que fica uma moça por semana, cada semana troca, e ela fica ali 24 horas com câmera por todos os lados. Então, as câmeras, os caras, é um canal pago, e eles ficam assistindo. Ela dorme, ela vai ao banheiro, ela come, tudo com as câmeras. E eu participei de um debate nessa casa, na Casa das Brasileirinhas. Era eu, como sexóloga, um casal pornô, um ator e uma atriz pornô, uma feminista e um rapaz do movimento NoFap, que é contra a masturbação. E nós assistíamos tudo que estava acontecendo ali na casa e depois teve esse debate. E foi um pega para capar, porque a feminista dizia que a atriz pornô estava sendo estuprada. Por isso que eu tenho receio quando fala de feminismo, essas coisas, porque sempre vai para o lado errado, né? Tem sempre uma ovelha ali que fala, que desgarra e detona tudo. E ela bateu boca e foi um pega para capar mesmo, que a atriz estava sendo estuprada. E eu falava, não, ela não está sendo estuprada. E aí a atriz dizia, eu não sou estuprada. Eu estou aqui, eu quis. Eu procurei a produtora, eu sou atriz pornô, eu faço o meu trabalho, eu ganho o meu salário, o salário que eu sustento meu filho, eu tenho um filho pequeno, até uma atriz pornô famosíssima. E aí, ok. E realmente não é. Então, a gente precisa entender esse lado também, que é exatamente o começo da nossa live aqui hoje, que não importa onde ela está, se ela está com roupa curta, comprida, à noite, onde ela está, se o sexo foi consentido, não é estupro. Sim. Então, tem essa questão. Como você até falou, né? Pode ser uma garota de programa. Se
ela merece o respeito como qualquer outra pessoa, independente dela trabalhar com a questão sexual. E se foi sexo consentido, ela pode ser garota de programa, ela pode ser a atriz pornô e a esposa. Consentido não é estupro. Agora, o inverso é fato também. Pode ser a sua esposa, mas se não foi consentido, é estupro. Então, Sim. são esses paralelos que são exatamente os lados opostos, mas que os dois são verdadeiros. Então, isso é importante de ser pensado, porque tem muitos homens que falam assim, tem muitas mulheres que não entendem, não sabem nem que existe o estupro marital, e tem muitos homens que acham que é brincadeira, até fazem piada quando a gente fala, e ele fala, como assim que eu vou ser acusado de estupro porque eu queria transar, a minha mulher não queria, como assim estupro? Mas é minha mulher. Ok, ela é sua mulher, mas ela não é sua posse. A sua posse. E uma coisa que é Exatamente. muito importante falar, e eu falo isso com certa frequência, porque com certa frequência aparece isso, entre pessoas mais jovens. Já atendi alguns casos assim, que o rapaz fala assim, mas eu quero transar, pessoa mais jovem, ali no pico total, os hormônios, né, a mil. Eu quero transar, eu tenho uma necessidade maior de sexo e ela não quer. Tá me ouvindo? Você congelou. Tô ouvindo. Tá. Tô ouvindo. Tem uma disparidade ali na questão da frequência sexual. Ele quer e ela não quer. Aí no começo daquela coisa, ela faz sem querer, que também a gente já comentou em outras lives aqui. Ela acaba cedendo, só que vai chegar uma hora que ela não vai querer ceder e ele vai forçar, né? E aí, quando chegam essas questões para mim, eu falo assim, olha, vamos fazer o seguinte, é melhor vocês se resolverem, e se for desse jeito mesmo, você quer e ela nunca quer, vocês têm que terminar o relacionamento, né? Claro que tem outras questões e tantas outras conversas. Eu falo, é melhor vocês separarem. Por quê? Porque o sexo é muito importante para ele. E uma hora ou outra, ele vai forçar ela. E aí vai ser estupro. E antes que caia exatamente nessa situação, para que ele não seja, né, leve aí na ficha dele um caso de estupro, um crime de estupro, e ela não leve um trauma para o resto da vida, ou por fazer terapia aí por um longo período, é melhor entender logo o que está acontecendo e não deu, melhor separar. Porque, como a gente já falou quando a gente falou de relacionamento abusivo, nenhum relacionamento começa abusivo. E nesse caso, nesse exemplo que eu acabei de demonstrar aqui, o estupro nessa situação, ele não começa um estupro. Ele começa, eu quero, e ela cede, daqui a pouco, mas eu não quero. E aí, como ela cedeu ontem, ele dá uma forçada hoje. E de repente ela fala, não, agora eu vou denunciar que é estupro. Então, também está mostrando ali qual é mais ou menos o caminho e vai dar ruim. Vai dar ruim. E tem que terminar, tem que separar, acabar com o problema antes dele acontecer ou antes dele realmente evoluir. E é desenhado, essas coisas já vem assim desenhada na cara da gente. Exatamente. Vamos falar da vítima nunca é culpada. Tem um livro chamado Missoula, de John Krakauer, eu não sei falar inglês, acho que você pode pronunciar isso melhor que eu. A promotora Susan Boylan. Vai falando aí que eu já chego aí. Tá, deixa eu ver aqui. Você vai para a página 6. O item 6 também. Susan Boylan pondera que o estupro é o único crime em que se presume que a vítima esteja mentindo. Se uma pessoa é assaltada num beco, ficaríamos céticos com o depoimento da vítima só porque não havia testemunha ocular? Nós iríamos duvidar da vítima de um roubo porque ela deixou a porta da casa destrancada? Ela questiona nesse livro, né? O silenciamento e a culpabilização das vítimas são alguns dos principais artifícios da cultura do estupro. Se o sigilo falha, o agressor ataca a credibilidade da vítima. Se não consegue silenciá-la totalmente, ele tenta se certificar de que ninguém lhe dê ouvidos.
Para tanto, convoca um impressionante esquadrão de argumentos, da negação mais descarada à racionalização mais sofisticada e elegante, explica Judith Lewis Herman em, é, em Trauma. Só leia para mim, porque para mim é bem complicado. Travou. Recovery. Depois de cada atrocidade, pode-se esperar ouvir as mesmas desculpas previsíveis. Jamais aconteceu. A vítima mente, a vítima exagera, a vítima que provocou isso. Em todos os casos, é um momento de esquecer o passado e seguir em frente. Quer dizer, o culpado, o agressor, ele tenta desmoralizar a vítima de todas as formas, para que ele seja o bonzinho da história. É mais um processo que a vítima passa, que deixa ela bastante ruim e leva anos para se recuperar de uma situação tão nojenta como essa. E também tem uma outra questão que, ainda nessa questão de estudo, mas do estupro marital, tem muitas mulheres que elas não se dão conta mesmo, não sabem que existe esse estupro marital, como eu mencionei, e tem outras que é por uma outra situação, né, um outro agravante, que é essa questão aqui do mulheres que amam demais. Uhum. E aí também é aquele caminho que a gente estava traçando, né? O machismo, o patriarcado, o machismo, todas essas questões, o estupro, o aborto, e no meio do caminho a gente tem os relacionamentos abusivos que a gente já falou, e aí ligando com o estupro marital, a gente tem aqui mulheres que amam demais. E tem também o livro Homens que Amam Demais, né? Que aí eu volto lá para o começo das pessoas, né? Não é uma questão de gênero, mas quando a gente tem aqui mulheres que amam demais, é comum elas serem abusadas, estupradas, violentadas de todas as maneiras nos relacionamentos, nos casamentos, e muitas vezes, aliás, quase que a totalidade das vezes, nesse grupo aqui das mulheres que amam demais, elas não enxergam isso. E quando elas vão se dar, né, acontece alguma coisa, já passou uma infinidade de tempo aí, anos, e aí que ela vai, né, cai na real ali, ela fala, nossa, eu fui violentada, eu fui estuprada, eu sofri a violência sexual e eu não sabia. E muitas vezes, e eu estou por conta do livro ali, do trauma, fica um trauma irreversível. Então, é por isso que também tem que prestar atenção quais são exatamente todos os passos dentro de um relacionamento. Eu sempre falo, e as pessoas acham que não, até brincam comigo, os meus amigos, como eu sou especialista em relacionamento extraconjugal, também brincam, falam assim, você é separada e tudo isso, e as pessoas acham que eu sou contra relacionamento. Eu falo que relacionamento é uma das coisas mais lindas que existe, mas não acontece por acaso. A gente tem que construir o relacionamento. E relacionamento, ele é muito lindo quando ele é pensado. Literalmente pensado. Não aquela coisa de acorda, dorme juntos, faz lá as coisas do dia a dia, só está no mesmo lugar, com a mesma pessoa, mas não cuida do relacionamento. Tanto para o lado positivo, como é que eu vou melhorar isso daqui? Ou programar o dia de amanhã, ou as férias para o ano seguinte, que for, mas também olhar para o outro lado e falar, peraí, isso daqui não está bom. O que eu estou fazendo que eu não estou percebendo? E, obviamente, se ela não está percebendo, é porque ela não consegue olhar mesmo, ela não enxergou ainda. Mas a gente precisa criar hipóteses. Né? Deixa eu pensar aqui. E para a gente entender se o meu relacionamento está bom ou não está bom, eu não preciso esperar que ele fique ruim. Mas é olhar, parar e falar, peraí, deixa eu ver se está tudo bem mesmo. Como está como eu gostaria? Eu estou transando quando eu estou sem vontade? Ele me obriga? Eu falo que eu estou com dor. Eu preciso inventar que eu estou com dor de cabeça para não transar, porque senão eu tenho que transar. Eu atendi uma cliente, isso faz muito tempo,
que dentre várias outras situações, uma das questões foi uma ginecologista que me indicou essa cliente, falou assim, olha, ela nunca, eu não sei o que acontece, mas ela também não se abria com a ginecologista. Gesta. Uhum. Fiz, eu não tenho mais o que fazer e não consigo resolver a situação dela. De tempos em tempos, ela volta com o mesmo problema, eu não sei mais o que fazer, né? Nos exames, aquela coisa toda, e aí me indicou. E aí eu fui atender essa cliente aí, o que acontecia? Ela sempre voltava com a recorrência do problema na ginecologista e ela não Uhum. contava para o ginecologista o que acontecia. Aí a ginecologista trocava lá as pomadas, medicamentos, aquela coisa toda, porque achava que o medicamento não estava fazendo efeito. E, na verdade, ela não conseguia dar sequência no tratamento, porque o marido dela queria transar todos os dias. E quando ela estava lá usando o medicamento, pomada ginecológica, ela não podia transar, ela não podia ter relação sexual. E ela falava para o marido, eu estou fazendo um tratamento, eu não posso, a médica falou que eu não posso. Ele falava assim, eu não quero saber se você pode. Eu casei para ter mulher. E se você não transar comigo, eu vou buscar mulher na rua, depois você não Pô, reclama. E com medo dela ser traída, do marido arranjar uma amante, ou ir pegar uma garota de programa, ela rompia o tratamento. E aí ficava tal. Depois de um tempo começava, ela tinha dores, aí ela voltava na ginecologista. Aí a médica falava: ah, não deu certo aquele medicamento, eu vou trocar. E ficou assim uma eternidade. E ela só conseguiu se abrir porque não teve mais jeito. A ginecologista falou: olha, eu não tenho mais o que fazer por você. Então, uhum. isso é exatamente uma violência sexual. Isso também entra na questão do estupro, porque muitas É vezes ela estava domínio, dormindo posse, né? É e ela. domínio, posse. Então também é esse momento de parar e pensar todo esse conjunto. Peraí, eu não consigo fazer um tratamento médico porque eu tenho que interromper, porque eu tenho que transar, né? Para Eu atender tenho que o falar outro. porque eu tenho que transar, eu tenho que falar qualquer outra coisa, porque senão eu sou forçada a algumas questões. Então, antes de chegar nesse ponto, é a hora de parar, analisar e entender o que de fato está acontecendo no relacionamento. É. E ver como é importante falar na cultura do estupro. Isso, no meu entendimento, é um estupro forçado, um estupro marital. Mas, enfim. Mas, como todos os nossos programas, parece que o relógio nos trai, ele anda mais rápido do que nós gostaríamos que andasse, né? Ele é contra nós chegamos, ultrapassamos o É nosso tempo já em verdade. 21 Tem um monte de minutos. comentário aqui. Tá. Por favor, Peraí, leia-os. Podes ler. peraí. Tem um monte de gente aqui. Aí a Marici disse assim: quando você falou das leis, ela perguntou assim para você se essas leis podem ser direcionadas para outros estados. Claro, se for uma lei federal, ela é válido em todo o território, mas pode ser direcionado para outros estados, com certeza. Pode se Depois ela disse direcionar, assim, por favor. por experiência de criação, eu fiz questão em ensinar aos meus irmãos. Tudo ao contrário, eduquei meus irmãos e saber cuidar de uma mulher e respeitar. Quando eu casei, tenho um filho e continuei educando. As mulheres que são mães é ter a responsabilidade de ensinar que os homens devem respeitar as mulheres. Depois tem um comentário assim: na minha casa foi assim. Acho que fui a ovelha negra da família. Acho que eu fui a sexóloga da família. Isso foi Uhum. ótimo. Saber que você fez parte de educar e fez o bem. Aí tem um Que monte de ótimo. palmas assim. Depois tem precisamos trabalhar as famílias, pois tem crianças de 2, 3 anos dançando e sensualizando. Sim. Como essa pequena menina vai se comportar quando adulta, vivendo situações e presenciando também essas condições. Depois ela falou do abuso Uhum. psicológico, né? De tudo que a gente estava falando também tem um abuso Sim. psicológico. Depois tem um comentário aqui: relacionamento é respeito um com o outro.
Depois tem o comentário. Casal deve ter bom diálogo para quando ocorrer situação de não estar a fim de sexo. E é isso. Aí entrou aqui Afrocalíptico, Claudir Leida Luz, Marici, peraí. Ellen Moreira, Mercedes Simone, Glória Petris, Variana, Riquem Fernando, deixa eu ver quem mais que eu consigo ver aqui. Rio Sul Torres, Gregor, LLCCSS, Iana, Iana Fletcher. Bartolomeu Santos, Fox Cred 100, Val Lungov, e eu não consigo ver mais, tem mais gente, mas agora eu não consigo subir mais aqui. A todos, muito obrigada por estar conosco e nos prestigiando, nos assistindo, né? Entrou mais alguém? Sim. Jogo Consegue 21. ver? Eita. Ah. Quem quiser nos acompanhar, pode nos acompanhar nas nossas redes sociais, as minhas no Instagram, h.ricken, a letrinha h.ricken, no Face h.ricken autora, no YouTube Ironizando com H, com H e Y no meio. Nós voltaremos aqui a quinta-feira da semana que vem, 21 horas novamente. Novamente agradeço a todos que estarem aqui, agradeço a você por estar junto comigo e levantando essas bandeiras tão importantes na nossa sociedade. Deixe as suas redes sociais também para que as pessoas possam te localizar. Sim, minhas redes sociais são, no Insta tem 2 perfis, @Gislene Teixeira, o outro é Gislene Sexóloga, meu Facebook é Gislene Teixeira, meu canal no YouTube é Diva e Sexy, esse E é igual aquele da CIA, assim, Diva e Sexy, e é isso. E a gente está aí nas redes sociais, podem mandar sugestão de pautas, nós aceitamos. Por favor, aceitamos, com certeza. E aí, isso é muito bom. O último comentário que eu tenho que ler, claro, né? Que eu vou dormir feliz. Que a Marici está dizendo assim: adorei, vocês são as mais belas. Ai, obrigada. Ai, que delícia. Que delícia. Gente, obrigada. Até semana que vem. Obrigada, Gislene, por estar conosco. E até quinta-feira da semana que vem. Beijo para vocês. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.